Então nós vamos iniciar aqui a nossa escola dominical nesta manhã, graças a Deus pela vida dos irmãos, também os visitantes que permaneceram aqui mais um pouquinho. Nós queremos saudar a todos mais uma vez na graça e na paz do Senhor Jesus. Deus continua a falar conosco, nós vamos estudar a palavra dele, não é? São temas, mas são temas à luz da palavra de Deus. Então Deus está sempre se revelando aqui. Nós temos estudado já há um bom tempo essa revista aí, ó, O Desafio de Ser Igreja. E como é desafiador ser igreja hoje, a gente tem visto, né? Essa é a 11ª lição, porque hoje tem sido pregada uma espécie de religião vida mansa. Em que sentido? Religião em que te deixa confortável em teus pecados, uma religião que faz você confiar na instituição religiosa muitas vezes, enquanto você se afasta de Cristo e da ordem de Cristo para buscar santidade de vida. Então você tem muitos lugares hoje que estão cheios de pessoas, mas há pouca santidade ali. São pessoas que estão ainda ali e na segunda-feira vivem uma vida como se Deus não existisse, não é? Na verdade, essa pessoa vive um ateísmo prático. As igrejas estão cheias de ateus. Ateus filosóficos? Não. Se você perguntar para essa pessoa, ela vai dizer, não, Jesus é meu Salvador, eu confesso Ele, tenho compromisso com Ele, venho na igreja toda semana. Mas por que ele é um ateu na prática? Porque ele vive como se Deus não existisse. De segunda a sábado, ele vive desconsiderando a vontade de Deus, que é a busca de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, como lemos lá em Hebreus capítulo 13. Então, essa religião vida mansa que acaba entretendo as pessoas, hoje você não tem mais a cruz no púlpito, você tem telões enormes. Hoje você não tem mais um púlpito de onde é anunciada a palavra. Você tem uma mesinha pequena com uma garrafinha de água. Hoje você não tem mais homens que têm um traje formal para anunciar a palavra de Deus. Você tem jovens vestidos de maneira moderna, né, com tênis. Hoje você tem muita conversa e você tem pouca Bíblia. Isso tudo, eu até creio que muitas vezes é até bem intencionado, para alcançar essa geração contemporânea, que tem uma outra cabeça. No entanto, você acaba pecando no sentido de relativizar a verdade de Deus, a palavra de Deus, que precisa ser anunciada. Porque o Espírito Santo, ele só promove mudança de vida verdadeira quando o Evangelho é pregado. Se você tem conversa, piada, conto de história, muito testemunho, isso tudo é muito bacana, mas isso não promove mudança. O que promove mudança, segundo a Bíblia, é a palavra anunciada no poder do Espírito Santo. Esse Espírito que revelou essa palavra, ele tem que ser coerente. Ele só vai agir mudando a vida das pessoas quando essa palavra for anunciada. Então, graças a Deus, porque nós estamos aqui com esse propósito de anunciar a palavra de Deus, de pregar, de levar o estudo da palavra de Deus para as pessoas, para abençoar, para dar oportunidade para que Deus haja pelo seu Espírito. E o estudo na escola dominical, isso acontece mais uma vez. É uma oportunidade que Deus vem aplicar a palavra dele sobre esse tema, não é? Hoje, nós vamos ver esse tema aí que é muito importante. Você e a igreja local. Qual a tua relação com a tua igreja? Com a igreja visível, com a igreja local, formada de cadeiras, de púlpito, de necessidades, de irmãos. Qual é a tua relação com essa igreja? É importante a gente pensar nisso desde logo, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem hall de membros. O que é isso? Uma pessoa, ela chega aqui, ela visita, ok, ótimo. Ela vem, ela continua visitando, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E ela não é membro da igreja. Para ser membro da igreja, ela precisa professar sua fé de maneira pública, como a Bíblia diz, para que ela seja aceita e incluída no hall de membros. Muitas igrejas hoje desconsideram isso, vê isso como um legalismo, algo que não precisa. O importante é a pessoa estar presente aqui. Mas será que isso é bíblico? Nós vamos ver isso hoje. Quanto tempo alguém pode visitar uma igreja sem se comprometer com ela? Vamos ver isso aqui hoje. Isso é importante. E a nossa igreja, pela graça de Deus, entende isso quando olha para a Bíblia. Deus nos chama a termos compromisso com a igreja local. Nós temos que ter compromisso com essa igreja, porque isso implica a natureza da nossa fé. Muito interessante vai ser esse estudo. Vamos lá. O objetivo geral do nosso estudo dessa revista, né, como ser igreja saudável, a gente sempre lembra.
como ser igreja segundo a vontade de Deus, que é isso que importa. Porque há muitos lugares que não são igrejas verdadeiras. São templos de entretenimento apenas, ou são empresas disfarçadas de igreja que funcionam na base da concorrência e de meta comercial mensal. Mas como ser igreja segundo a vontade revelada de Deus? E os objetivos dessa aula específicos? São alguns. Todo crente deve ser arrolado como membro de uma igreja local. Depois, há uma ordem bíblica de compromisso com a igreja local. Não é coisa de pastor ou da denominação presbiteriana do Brasil. Há uma ordem bíblica disso. Isso implica e revela muita coisa. Há uma ordem bíblica de obediência à liderança fiel da igreja. Fiel a quem? Fiel ao Supremo Concílio? Fiel a outro pastor? Não, fiel à Escritura. A liderança fiel à Escritura. Existe uma ordem bíblica de obediência a essa igreja, a essa liderança fiel. E ainda, há privilégios para o crente na parceria com uma igreja local. Há privilégios para quem diz, eu quero ser membro dessa igreja. Então, olha lá, o autor divide essa lição numa introdução, a ordem do compromisso, a obrigação da obediência, os privilégios da parceria, conclusão e aplicação. Vamos orar mais uma vez para iniciar? Senhor, ainda em Tua presença nesta manhã gloriosa de domingo, neste dia que o Senhor fez para ser adorado por nós, ajuda-nos nessa hora, pelo Teu Espírito, a compreendermos esse tema, que é tão sensível, Senhor. Ó Deus, aquieta o nosso coração, rompa todos os preconceitos, Senhor, todo espírito de animosidade que possa existir em nós com relação a esse tema. Que o Senhor conforme o nosso entendimento ao Teu chamado, à luz da Tua palavra, porque nós cremos, Senhor, que é a Tua palavra que será revelada aqui para nós. Dá-nos entendimento, para que possamos caminhar unidos à igreja local, para a glória do Teu nome, Senhor, testemunhando diante de um mundo que não Te conhece, de que nós somos o povo do Senhor, um povo que manifesta a sua fé, inclusive tendo compromisso com a igreja local, para a qual o Senhor nos chamou. Obrigado, Deus, por essa graça do Senhor em nossas vidas. Nós oramos confiados, mais uma vez, em nome e no poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Olha lá, a título de introdução, deixa eu fazer umas perguntas, ó. De maneira ordinária, como comumente acontece, é possível ser membro da igreja invisível de Cristo, do organismo vivo, sem ser membro da igreja visível? De maneira ordinária, hein? Está vendo que eu pus aí? Só há um caso na Bíblia? Qual é o caso? Em que a pessoa foi salva sem se filiar a uma igreja local? O ladrão na cruz. Não deu tempo. Mas se ele tivesse descido da cruz logo depois, será que ele se filiaria à igreja ali? Caminharia em comunidade naquele momento? É possível pertencer ao organismo vivo, o corpo espiritual de Cristo, sem ser membro visível dele? São duas coisas, né? A gente já estudou aqui. Lembra? A igreja invisível, Deus conhece ela. É a selada com o Espírito Santo, arrolada nos céus. São aqueles que é o trigo. Lembra que Jesus falou que dentro da igreja visível tem joio e trigo? Quem é o trigo? São os salvos, os eleitos lá na eternidade. Aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Só Deus conhece. Mas é possível pertencer a essa igreja, havendo oportunidade de ir a uma igreja local e dizer, eu não quero? Será que é possível? Eu pensei numa ilustração. Pode um dedo existir se não for visto unido ao corpo? Ó, Paulo diz, quando fala da unidade orgânica da igreja, de que nós somos membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros. Olha que legal. Cristo é o cabeça desse corpo, de onde todo o corpo recebe força, é nutrido na sua vida espiritual, e nós somos membros desse corpo. Muito bem. Pode existir um dedo, se ele não for visto, sentido, percebido, auxiliado pelo restante do corpo? Se eu tirar esse dedo aqui, esse dedo existe para esse corpo? Não. Da mesma forma, parece que um membro da igreja invisível não existe se não for visto pela igreja visível, pela igreja local. É importante a gente pensar nisso, meus irmãos. Muitas igrejas modernas não têm rol de membros, como eu falei. As pessoas chegam e acham que já são membros. Está tudo bem, vai ficando. Não se filiam formalmente, ou essas igrejas modernas, não filiam de maneira formal os membros da igreja invisível. Mas isso é saudável e bíblico? Será que é saudável para essas pessoas que estão ali, semana após semana, sem tomar uma decisão de se filiar à igreja?
E é bíblico. Primeiro, vamos ver essa ordem do compromisso. E aí a gente precisa olhar lá para o Antigo Testamento. Lá nos crentes do Antigo Testamento, quando Deus se revela a Abraão, chama Abraão, dá promessas a ele, faz uma aliança com ele, um pacto, promete abençoá-lo na obediência, se ele caminhar com esse Deus. Deus se revelou a essa nação. A partir de Abraão, a sua descendência, viriam os judeus. Os judeus são os descendentes de Abraão. Muito bem. Como é que alguém era conhecido como pertencente a essa família de Deus? Eles precisavam ser incluídos em um povo. E como se fazia essa inclusão nesse povo? Como é que Deus determinou isso? Havia a marca da aliança de Deus com o povo, que era lá a circuncisão. Vamos ler lá, Gênesis capítulo 17? Olha que interessante. Não é um texto que normalmente se prega, se lê, mas para essa aula é importante. A marca da aliança de Deus para o povo dele era a circuncisão. Olha como é que Deus determina que o seu povo caminhasse. Gênesis 17, de 9 a 14. Capítulo 17, de 9 a 14. Olha só. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Veja, é uma ordem, não é opção. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós, ou seja, de pertencimento de vocês como meu povo a mim, para ser visto diante de outras nações. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe, ou seja, da tua descendência biológica. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Ou seja, o povo de Deus sempre teria uma marca de que pertence a ele. O incircunciso, ou seja, que não for circuncidado na carne do prepúcio, que não passar pela circuncisão, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, o que Deus está falando para o povo dele, logo no início da formação desse povo? Vocês vão caminhar diante de vocês e de outras nações com uma marca, a circuncisão. O batismo atualiza isso no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus vem e institui o batismo, como sinal da nova aliança de Deus pelo sangue de Cristo com o povo dele. Agora é para todas as nações, não é só mais para Israel. Mas no passado havia uma marca, eu quero que vocês guardem isso. Havia um compromisso de todo israelita. Quando nascesse o filhinho dele, ao 8º dia, tinha que circuncidar, para pertencer ao povo. Os crentes do Novo Testamento, agora, precisam ser batizados. E da mesma forma, irmãos, que os crentes da Antiga Aliança, caminharem dentro de um grupo de pessoas que professam a mesma fé de maneira pública. Ó a gente aqui diante de Nova Granada nessa manhã, aqui nessa igreja, que tem a mesma identidade religiosa, como o povo de Israel tinha. Deus se revelou a eles. Eles criam no Deus de Israel, no Deus de toda a terra. Mas as outras nações não criam, eram politeístas. Adoravam muitas divindades. Mas Deus chamou o povo para ter aliança com Ele, para que eles tivessem uma identidade, para que eles assumissem responsabilidades uns com os outros. Vai comigo em Atos capítulo 2 agora. Atos, depois do Evangelho, né? De João, Atos capítulo 2. Olha que texto interessante. Olha como vivia a igreja ali, logo no início. Atos 2, a partir do versículo 41. Pedro prega. Cerca de 3.000 pessoas são batizadas. E agora? Como é que eles vão viver? Atos 2, 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Ó a atualização da circuncisão aqui. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Acréscimo a quê? Quase 3.000 pessoas foram acrescidas a quê? A igreja. A igreja visível. Por quê? Dá para saber se os 3.000 foram salvos? Não dá. A igreja visível não dá. Mas a igreja visível sim. Eles passaram a caminhar unidos a partir daquele momento, com compromisso entre eles. Olha comigo o versículo, a partir do versículo 42. Olha lá. Como é que vivia essa igreja? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão,
no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinha tudo em comum. Olha a responsabilidade de um com os outros. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Olha o comprometimento de um com o outro. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, ainda não havia igrejas, os cristãos ainda se reuniam no átrio externo lá do templo, em muitas casas, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, por conta desse testemunho junto. Enquanto isso acontecia, a igreja local, unida no meio do mundo, das pessoas, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que a gente vê aqui? Que há uma ordem para a comunhão visível. Vai comigo em Hebreus capítulo 10. Só mais esse texto. Hebreus capítulo 10. Esse é importante demais. Hebreus 10. Olha o que o escritor aos Hebreus diz. Hebreus 10, de 24 a 25. Olha o que está escrito aí. Hebreus 10, 24 a 25. Consideremo-nos também uns aos outros. Ou seja, preste atenção no teu irmão. Olhe para ele. Estenda a mão para ele. Ore por ele. Ele vai te ajudar. Você precisa ajudá-lo. Você e ele têm um testemunho a dar. Portanto, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha só. Para nos estimularmos ao amor. Por exemplo, aqui é uma oportunidade para você estender a mão para um irmão necessitado. Não só do ponto de vista material, mas espiritual. Às vezes está abatido na fé. Deixa eu orar por você. Uma boa obra, demonstração de amor. A igreja local propicia oportunidades para servir a comunidade, distribuindo talvez comida, roupa no frio, levando Bíblia, enfim. Agora o 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Quer coisa mais clara que isso? Não deixemos de congregar-nos, de estarmos juntos em um lugar, como é costume de alguns. Alguns talvez que entendam que pode vir quando quiser na igreja, pode vir sem assumir compromisso formal com a igreja, pode tratar a igreja como um lugar de visita. Que lamentável, irmãos, quantas vezes aqui eu já ouvi de pessoas que nos visitam, elas vêm algumas vezes, depois elas somem. Eu estou dizendo quem não tem compromisso com outra igreja, tá bom? Os irmãos aqui já têm compromisso com uma igreja em Rio Preto. Mas quem não tem compromisso com nenhuma outra igreja, impressionante. Sabe o que acontece? Vem, vai, aí eu vou atrás. Às vezes tem um telefone, vou visitar para saber o que aconteceu. E você sabe qual é a resposta mais comum que eu ouço? Quando der eu vou. O que a pessoa está dizendo? Tem muita coisa nessa declaração. Gente, igreja não pode ser tratada assim. Quando der eu vou. Quando der eu vou no cinema. Quando der eu vou visitar um amigo, faz tempo que eu não vejo, um parente. Mas a igreja, você precisa perguntar o seguinte: eu pertenço ao organismo vivo, à igreja invisível ou não? Porque se eu pertenço, eu estou selado com o Espírito Santo. Eu tenho uma nova disposição de vida para servir a Deus. A igreja, eu amo a igreja. É um lugar onde Deus edifica a minha vida pela palavra, onde eu oro, onde eu recebo o abraço dos meus irmãos, onde eu sou suprido na fé, onde eu sou levantado na hora da doença, onde pessoas me visitam, onde eu sei que tem pessoas orando por mim. A igreja invisível é o corpo espiritual de Cristo, e diante disso, ou eu estou nele, ou eu não estou. É perigoso a pessoa dizer, quando der eu vou. Pode ser que ela não pertença à igreja invisível, ela está tratando a igreja como uma válvula de descarga, sabe? Quando a coisa aperta, ela vem para a igreja, para receber uma oração, como já aconteceu aqui. Famílias aqui, ó, vem aqui, pastor, faz uma oração pelo meu filho, faz uma oração por mim, eu oro. A pessoa some. Ela está usando a igreja como uma válvula de descarga, só isso. Entenderam isso? É importante a gente pensar nisso. Olha lá, vamos pensar um pouco nisso, ó, que fala Hebreus 10, principalmente aqui o versículo 24. Para assumir responsabilidades uns com os outros. Olha aí, irmão. Todo grupo social possui regulamento para o bem de todos. Todo grupo social tem que ter regras, regulamentos para o bom funcionamento. Senão vira um caos. Ó, de uma empresa, uma ONG, uma organização não governamental, uma associação, a uma viagem de amigos, tem que haver regras, tem que haver um comprometimento de todos para o bem comum daquele projeto. E por que
a igreja seria diferente disso. E eu pensei em algumas coisas aqui para perguntar para vocês. Olha só, isso é para a gente pensar. Será que alguém pode chegar aqui, ficar anos em nosso meio, sem se comprometer com os nossos interesses? Você pode confiar em alguém que senta ao seu lado toda semana aqui, mas não quer ser membro dessa igreja? Como já aconteceu com famílias que ficaram aqui mais de ano. Quando chegou a hora terminou a classe de novos membros, chegou a hora de se membrar, falou muito obrigado, tchau, foi embora. O que essa pessoa está dizendo aí? Para todos nós. E para Deus. Ela quer oferir os benefícios daqui, mas não quer os encargos de sustentar as necessidades desse corpo de Cristo. Isso seria justo? Enquanto muitos trabalham aqui, outros cruzam os braços e só se sentam para comer. Só desfrutam do banquete espiritual, do que é pregado, do que é ensinado, do que é orado, o amor demonstrado, mas na hora delas se comprometerem, inclusive com o sustento material daqui, elas falam, não quero. O que essas pessoas estão dizendo? A gente vai ver no final desse estudo. Elas estão dizendo muito da fé delas. É da fé delas que elas estão dizendo. Olha só, talvez muitas pessoas, eu fiquei pensando, né? Pode passar no imaginário de muita gente, mas eu não preciso ser listado no hall de membros daqui para poder ajudar meus irmãos. Muita gente pode dizer isso, mas veja, qual o problema de ser recebido como membro, de modo formal? Qual o problema de professar publicamente aqui, como há algumas semanas 4 irmãos fizeram para a glória de Deus? Nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós queremos congregar aqui, ser edificado aqui, servir a Cristo aqui nesse lugar, porque aqui a gente tem visto a pregação da palavra. Não é conversa, não é conto, não é testemunho, não é show. É a pregação do Evangelho que vai me dar segurança, vai mudar a minha vida. Então eu quero participar dessa igreja. Se você quer mesmo ajudar seus irmãos aqui com os seus dons e talentos, sustentando financeiramente a obra, inclusive participando dos sacramentos para o teu bem, colaborar com a expansão dessa igreja nessa cidade, fica a pergunta, por que não professar publicamente a fé e ser recebido como membro? Por que o medo do compromisso formal? Hebreus 10, 24 e 25 mostra que há um compromisso, há uma ordem para se comprometer com uma igreja local. A igreja visível não é um lugar onde você chega e sai sem o menor compromisso, mas é a expressão, preste atenção nisso, isso aqui não é uma brincadeira, é a expressão visível da igreja invisível sobre a terra, e é o próprio Cristo, pelo seu Espírito, quem nos faz membros dele e uns dos outros aqui nesse lugar. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, está pertinho aí, ó. Olha que texto impressionante. 1 Coríntios 12, de 12 a 13. 1 Coríntios 12, de 12 a 13. Está pegando fogo lá a aula das crianças, né? Ai, ai. Parece aquela coisa de filme, né? Sai a professora com o cabelo arrepiado assim, ó. Acabou, gente! 1 Coríntios 12, acabou comigo, né? De 12 a 13. Olha o que Paulo diz, gente. Que coisa maravilhosa! Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer dizer, todas as pessoas que vierem aqui. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Bom, se é assim, qual o problema de assumirmos formalmente o compromisso com uma igreja local? Olha só, tem um documento de fé aqui reformado, a Confissão de Fé de Westminster, foi feita lá no século 17, começou em 1643, acabou em 1647. Quando os teólogos olharam para a Bíblia e pensaram, o que é a igreja? Olha o que eles entenderam. Está aqui na Confissão de Fé, capítulo 25, 2. Ó, a igreja visível, tá? Visível, a expressão da igreja invisível. Note, a igreja visível também é católica, não é católica romana. Católicos no grego significa universal. Também é universal. Também não é a igreja universal do reino de Deus, irmãos.
É porque igreja católica, o termo católico no grego significa igreja universal. Como a igreja católica foi a pioneira lá atrás, ela tomou para si esse nome. E aí ela se chamou Igreja Católica Apostólica Romana. Qual é o problema deles? Só entre nós aqui. É que só existe eles, só eles serão salvos. Mas isso não é o que significa o termo católico. Católico significa a Igreja Universal de Cristo. É a Igreja Internacional. A igreja que debaixo do sangue de Cristo alcança pessoas de todas as raças, credos, nações. Quer dizer, tem gente salva aqui na Presbiteriana, tem gente salva na SOS, tem gente salva em outra denominação, entende? Isso é a Igreja Universal, a Igreja Católica. Para seita, não. O que é seita é só salvo quem pertence ao grupo. Se não pertence ao grupo, não é salvo. Não é o nosso caso. Mas a Bíblia diz, a igreja visível, que também é católica ou universal, sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sob a lei, o Antigo Testamento, consiste de todos aqueles que, pelo mundo inteiro, professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Por quê? Fora da igreja visível não há possibilidade ordinária de salvação. Por quê? Bom, porque de maneira extraordinária Deus pode salvar do jeito que Ele quiser. Não salvou o ladrão da cruz? Fora da igreja visível. Ele pode salvar um indígena no meio do campo, fora da igreja invisível. Mas, o que a Bíblia diz? Havendo possibilidade de você congregar em uma igreja local, se você é salvo, você vai. É isso que a Bíblia diz. Você vai. Por quê? Porque você sabe que ali é a agência do reino de Deus, é a família de Deus. Ali o Espírito Santo edifica a tua vida, te consola, te conforta, supre tuas necessidades. Você será regado com o amor dos irmãos. Quem não quer um ambiente desse? Quem não quer servir a Deus num lugar desse? Fala lá aí. Também, na verdade, a confissão está correta porque não faz sentido. Porque o salvo mora no Espírito de Deus, mora Deus dentro dele. Então não faz sentido uma pessoa que é salva, mora no dentro dele, no Espírito, e ele não vai ouvir a palavra que o Espírito está ensinando. Então não é essa forma. Sim. Então é correto. Isso. Porque ele não presta atenção quando alguém é salvo, Deus mora dentro dele, ele não tem vontade de ir. Exatamente. Exato. E a questão da família? Lá em Efésios capítulo 2, Paulo fala o quê? Que em Cristo nós somos filhos adotivos de Deus, membros da mesma família. Ora, a gente não ama a nossa família? Se isso aqui é a tua família espiritual, você quer estar junto. Olha a falta que nós sentimos daquela família, esse tempo que eles ficaram afastados, tratando da doença. A gente sente falta, quer a comunhão, quer ver o sorriso, quer ajudar, quer caminhar. Então, parece que é isso mesmo. Olha, compromisso com a igreja local atesta a qualidade da tua fé em Cristo. É muito profundo isso. A gente não pode tratar a igreja desse jeito. Quando der, eu vou. Isso é perigoso. Mas além do compromisso, existe ainda a obrigação da obediência. E obediência a quem? Aos líderes dispostos por Deus para conduzir o rebanho de Cristo. A Bíblia diz que Deus dispõe pessoas em um lugar para conduzir, para edificar o rebanho de Cristo. Abra comigo lá em 1 Tessalonicenses. Esse aqui tem que ler. 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13. Olha o que Paulo diz. A igreja, 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração. Veja, vamos parar aqui. Que vocês tenham essas pessoas que vos presidem, que vos liderem, em muita consideração. Por quê? Porque eles são legais, porque eles conversam bem, porque eles são prósperos, porque eles são simpáticos. Por quê? Nada disso. Não é pelo homem em si. Olha o restante do versículo. Por causa do trabalho que realizam. Porque eles foram chamados por Deus para edificar a vida de vocês na unção do Espírito, pelo ensino e a pregação da palavra. É por isso. Se tiver alguém aqui que não prega a palavra, que está te enganando, que está te fazendo você perder tempo, você não tem que ser fiel a nada, obedecer a nada a essa pessoa. A obediência é aquele que está sendo fiel no ensino e na pregação da palavra de Deus.
Paulo está dizendo isso para a igreja. Hebreus 13, 17, um pouquinho para frente aí. Olha o texto dos mais claros. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos guias. Guias aqui aos presbíteros. E sede submissos para com eles. Por quê? Pois velam por vossa causa como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo diante de Deus, nas orações. Como é triste para um líder começar a ver pessoas se afastarem da comunhão. Como é triste para um líder sincero começar a ver pessoas derraparem no pecado o tempo todo, menosprezarem a igreja, a vida com Deus. Então você propicia atividades, ministérios, reuniões de estudo, de oração, não vem ninguém. Como é triste isso. Por quê? Porque você vai se derramar em oração por aquela vida, sabendo o caminho que ela está tomando. É isso que o escritor está dizendo aqui, em Hebreus 13:17. Aqui o líder está velando diante de Deus pela alma de vocês, pelo bem-estar espiritual de vocês. Então, olha a questão da obediência à liderança fiel, como é importante. Isso vai ser visto aonde? Em uma igreja local. O rol de membros em uma igreja facilita o trabalho dos líderes. Faz algumas coisas, por exemplo. Quando eu olho para o rol de membros aqui da igreja, esclarece a diferença entre crentes e não crentes, em quem quer compromisso e quem não quer. Claro, o coração só Deus conhece. Pode ser que esse que eu considero crente porque está no rol, não é crente. E o que eu não considero porque não está no rol, é crente. Entenderam? Mas qual a minha postura humanamente falando? Eu tenho que olhar, o rol me mostra isso. Essas pessoas fizeram a sua profissão de fé. Então, para mim, elas estão numa escala maior do que aqueles que estão aqui há 1 ano e meio, só visitando. E você vai falar com eles, em algum momento eu vou membrar, em algum momento eu vou tomar meu compromisso. Tem coisa errada aí. Mas ainda, o rol de membro faz com que a igreja visível reflita melhor a invisível. Promove uma administração organizada da igreja. Vamos ver aqui, cada um desses pontos de maneira rápida. Primeiro, este rol de membros esclarece a diferença entre crentes e não crentes. Como eu disse, o pastor não sabe no coração quem é salvo ou não. Contudo, há evidências dessa salvação. Claro, e uma delas é a pessoa querer se filiar à igreja local como seu membro. Um membro formal, de outro lado, o que ele precisa aqui? Precisa de estímulo para o serviço. Eu creio, ele é membro, ele deu o seu voto de confiança, ele quer se comprometer com a gente. Então, eu vou notar o dom que o Espírito deu para ele. Para quê? Para despertá-lo para servir aqui alguma coisa. Vai ser um diácono, vai ser um presbítero, vai ser um professor. Então, um membro, para mim, eu vou despertar para o serviço. E alguém que eu olho assim, que eu vejo que não tem muito compromisso? Eu vou olhar essa pessoa e ela precisa do quê? Muito provavelmente, de evangelização. Ela precisa de conversão. Então, para essa pessoa, eu vou trabalhar, por exemplo, a minha pregação em uma aplicação do sermão, eu vou pensar nele. O estudo, eu vou escolher um tema para ele. Oração, eu vou orar por ele mais. Os ministérios. Então, quer dizer, o rol de membros impacta a visão de ministério do líder, irmãos. É importante para eu saber aqui quem é membro e quem não é. Entenderam isso? Para eu trabalhar aqui o que eu vou fazer aqui nessa igreja. Mas ainda, algumas questões são muito diferentes para quem é membro e para quem não é membro. Por exemplo, o aconselhamento de membro e não membro. Como é que essa pessoa recebe a palavra que eu vou dar a ele? Ele nem se compromete com a gente aqui. Ele nem professou a sua fé. Será que ele pertence a Cristo? Ele não veio aqui na frente falar, como as pessoas vieram aqui recentemente. Eu estou professando a minha fé em Jesus, é meu Senhor e Salvador, eu quero ser edificado por Ele aqui neste lugar. Ora, se eu estou falando com um não membro, como eu vou saber? Se ele não fez nem isso. Então, vai ser diferente, por exemplo, o aconselhamento para ele. Questões ligadas ao casamento, segundo casamento. Como é que ele vai receber isso? Se ele é divorciado, fora dos casos da Bíblia, como é que eu vou aconselhá-lo? Se a Bíblia diz que ele está em adultério agora. Como ele vai receber esse aconselhamento? Com um açoite ou com o amor de Deus? Se a pessoa é membro e se desviou, ela vai receber um processo de disciplina como cuidado amoroso de Deus. O Espírito Santo vai mantê-lo ali diante de uma admoestação difícil dessa. Mas se a pessoa não é membro, ela pode chutar tudo e ir embora. Muito diferente. Agora, a questão da autoridade, não é? Sobre a pessoa para confrontar o seu pecado. Exatamente. Como eu posso exercer a disciplina sobre alguém que não é membro? Sabe aquela história do filho que vira para o pai? Fala assim, você não é meu pai?
às vezes ele é filho de uma outra relação, o pai ali que está cuidando dele vai puxar a orelha dele. Ele vira para o pai e fala: você não é meu pai. Uma pessoa que não é membro aqui não está debaixo da minha autoridade. Como é que eu vou demonstrar um pecado dessa pessoa? O rol de membros faz com que a igreja visível reflita melhor a igreja invisível, seus valores, a sua perfeição. A gente sabe, a igreja de Cristo tem duas dimensões na Bíblia: a invisível, selada pelo Espírito Santo, arrolada nos céus, aqueles que pertencem a Deus, que estão no livro da vida, e a visível. Essa aqui é militante. Por quê? Em razão do pecado. Ela é uma caricatura, um esboço da igreja invisível, mas ela deve buscar se conformar à igreja invisível cada dia. Daí a busca por santidade. Daí o Espírito Santo santificando os membros da igreja visível, cada dia, a mortificar o pecado que há em si, para buscar obedecer a Deus, se conformar ao caráter de Cristo. Isso é feito aonde? Na igreja visível. Pela pregação, pela admoestação. Não dá para ficar em casa e ser crente. Não dá. Como a igreja visível testemunhará da perfeição da invisível até o retorno de Cristo? Fiquei pensando nisso. Como é que essa igreja local vai testemunhar da perfeição da igreja no céu até o retorno de Cristo? Sendo purificada do seu pecado pela palavra, sacramento e por essa comunhão. E mais uma vez a confissão nos ajuda. Lá no capítulo 25, 3, olha o que a gente lê. Para essa igreja católica, universal, visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus, para a congregação e aperfeiçoamento dos santos nesta vida até o fim do mundo, pela sua própria presença e pelo seu Espírito, os torna eficazes para esse fim. Que fim? O aperfeiçoamento dos santos até a vinda de Cristo, segundo a sua promessa. Por exemplo, a promessa de Filipenses 1, a boa obra que Deus começou em vós, Ele há de concluí-la até o retorno de Cristo. Onde é que Deus faz isso? Na igreja local. E quando Ele faz isso, Ele vai nos moldando segundo a perfeição da igreja invisível, daqueles crentes que já morreram e estão santificados no céu na presença de Cristo, irmãos. Onde é que é feito tudo isso? Na igreja local. Está vendo a importância? Está vendo como isso repercute na fé? Quem pode participar dos sacramentos e prestar culto público a Deus de modo aceitável a Ele, segundo a Bíblia? Quem pode participar do batismo, da ceia e prestar culto agradável a Deus? Só os que professaram publicamente a sua fé em Cristo como seu mediador. Por quê? Porque estão dizendo: eu estou mediado por Deus, por Jesus, diante de Deus. Senão eu sou fulminado pelo meu pecado. Nós vimos hoje de manhã na pregação sobre a lei de Deus. Nós temos que ter uma mediação entre nós e Deus. Isso significa, irmãos, que quem não fez uma pública profissão de fé não deve ser recebido como membro da igreja. Por isso que a gente não recebe, se não faz a profissão de fé. Não adianta chegar aqui e falar: ó, eu pertenço à igreja tal há 28 anos. Amém, graças a Deus por isso. Mas vamos aprender um pouco as doutrinas aqui da nossa igreja, para ver se no final você concorda e quer ser recebido como membro. Você vai fazer umas aulinhas, curso de novos membros, 3, 4 meses. Tem 3 irmãos fazendo agora. Uma vez por semana eu dou aula para eles. Vou mostrar as doutrinas bíblicas principais que a gente abraça. Terminou o curso? Eu quero, é tudo bíblico, eu quero de firmeza, quero ser aceito por essa igreja. Ok, vai ter um domingo de manhã, os presbíteros estarão aqui, você vai fazer a tua profissão de fé. Vão ser feitas algumas perguntas, você confessa a Bíblia como a tua única regra de fé e prática, você confessa Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você crê na ressurreição de Cristo para a tua libertação, você crê que a tua salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Creio. Pronto. Professou a tua fé, você foi recebido como membro da igreja. Então olha só, quem não faz essa pública profissão de fé, não pode ser recebido como membro dessa igreja. Mas também significa que todos os que são parte da família espiritual de Deus, da igreja invisível, como disse a Laíde, eles devem fazer essa profissão pública de fé e se filiarem à igreja local. Não tem jeito, eles estão cheios do Espírito Santo. Eles fazem parte da família de Deus, eles querem caminhar com essa família. Como a igreja visível refletirá, olha isso, como a igreja visível refletirá a glória da invisível, se seus frequentadores, estou falando para igrejas que não têm rol de membros, se seus frequentadores não participam dos sacramentos devidamente, por quê? Porque não fizeram profissão de fé.
Se não se sujeitam à disciplina, por quê? Porque os líderes não têm autoridade sobre eles. Se não buscam viver o Evangelho, por quê? Porque eles não têm a igreja como o corpo de Cristo, no qual eles estão firmados, mas como um evento semanal, como muitas pessoas me dizem. Se eles não cultuam a Deus no domingo mediado por Cristo, porque eles não fizeram profissão de fé, eu pergunto, como que esses frequentadores vão manifestar as virtudes da igreja invisível? Não tem jeito. Considerar esse tipo de frequentador como, entre aspas, membro da igreja, sem exigir uma pública profissão de fé e o recebimento formal no hall de membros, é perigoso, meus irmãos. E segundo a Bíblia, é pecaminoso. Por quê? Olha só agora. Porque essas pessoas que frequentam a igreja esporadicamente, eu vou quando dá, sem compromisso com o corpo, sabe o que vai acontecer? Elas irão manchar a reputação da igreja. Quando elas falam para as outras pessoas por aí, essa é a minha igreja, mas levam uma vida ímpia na sociedade. Essas pessoas não estão sendo edificadas, elas não têm compromisso, elas não professaram a sua fé. Aqui nessa igreja elas não podem participar da ceia se elas não são membros. Claro, o sacramento da ceia é a tua declaração de fé, de que você confessa Jesus como teu Senhor e Salvador. O pão e o suco de uva como figuras do corpo e do sangue de Cristo. Ora, se você não professou publicamente a tua fé, como é que você vai participar da ceia? Incoerência. Por isso que a gente não fala, você não pode participar da ceia. Não é porque a gente é ruim, não é porque a gente é elitista, não é nada disso, irmãos. É porque é bíblico. Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, veja como você participa da ceia, hein? Para não ser juízo sobre a tua vida. Em vez de ser bênção, pode ser juízo, se você não participar de modo digno. O que é participar de modo digno? É participar com a tua vida na mão de Jesus Cristo, sabendo que aquele pão e aquele suco é figura do corpo e do sangue dele para o perdão dos teus pecados diante de Deus. Para isso, você tem que ser membro da igreja, você tem que ter professado publicamente a tua fé. É o mínimo. A religião Vida Mansa promove essa mancha da igreja de Cristo na sociedade, quando aceita qualquer pessoa como membro, sem questionar a sua fé. Será? É interessante, né? Algumas pessoas que já vieram aqui, elas se consideram membros. Depois de algum tempo, eu fui falar com algumas pessoas, e elas já se consideravam membros, e eu tive que explicar para elas tudo isso. Não, aqui é diferente. Aqui a gente olha para a Bíblia, não é para a conveniência de alguém. Então, pode chegar aqui o mais simples morador de Nova Granada e o mais abastado da cidade. Eles vão ser tratados iguais. Teu dinheiro não vai comprar a tua membresia aqui. De jeito nenhum. E nem a tua pobreza também vai comprar a pena de nós aqui. Não. Tem um procedimento aqui bíblico para você se tornar membro. Nós precisamos ver você aqui na frente, professando a tua fé em Jesus Cristo. Aí você vai ser membro. E você vai ser abençoado por isso. Nós vamos ver isso para frente. O rol de membros ainda propicia uma melhor administração organizada da igreja. É uma igreja organizada, irmãos. Lá em 1 Coríntios 14, 40, Paulo está falando num contexto de culto. E ele diz assim, no culto, tudo deve ser feito com ordem e decência. Quem está cultuando a Deus, hein? O líder precisa saber quem é que está cultuando a Deus. Sabe por quê? Deus só recebe o culto na mediação de Jesus Cristo. Se eu só tenho frequentadores aqui, quem é que está cultuando a Deus? Eu não sei se essas pessoas confessam Cristo como Salvador delas. Entenderam isso? O rol de membros mostra isso. Pelo menos na aparência, mas já mostra. Já é um indício. Tito 1,5. Paulo está falando para Tito. Ele deixou Tito lá em Creta para organizar as coisas. Ele diz lá no capítulo 1, versículo 5. Para organizar e manter funcionando a igreja em Creta. Inclusive ordenando presbíteros, líderes. Tem que ser ordenado. É Paulo, apóstolo de Cristo. A igreja tem que ser conduzida pela liderança ordenada. Em Atos 20 e 28 é um texto que eu gosto muito também. Paulo está lá em Mileto e ele manda chamar os presbíteros de Éfeso. E ele vai falar para eles. E olha o que ele diz para eles. Ele está indo para Roma, né? Preso. Olha o que ele diz lá em Atos 20 e 28. Ele está falando para os presbíteros. Atendei por vós, pela vida de vocês, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É preciso ter ordem para pastorear o rebanho de Cristo.
A igreja. Irmãos, há muita coisa em jogo na igreja de Cristo. E isso está diretamente ligado à qualidade das ovelhas de Cristo que lá se reúnem. São discípulos ou apenas admiradores, entusiastas do cristianismo? A igreja está cheia de gente assim, gente. Pessoa que gosta da doutrina, é um intelectual, sabe? Tem pessoas autodidatas. Autodidata é aquele que aprende a fazer tudo sozinho. Ele aprende um idioma estrangeiro, ele aprende a desmontar o motor do carro dele, ele quer aprender também a Bíblia. Mas ele não quer compromisso com Jesus, ele quer conhecer a Escritura, como Satanás. Satanás conhece a Bíblia melhor que eu e você, mas ele quer obedecer Jesus? De jeito nenhum, ele é um rebelde. A igreja está cheia de entusiasta, de admirador, e principalmente igreja que não prega o Evangelho, porque vocês viram a pregação hoje de manhã? É dura. Paulo está no momento da carta aos Romanos que ele está pregando o juízo de Deus sobre toda a humanidade, mas é Bíblia, é palavra de Deus, e o amor de Deus é visto aí. Não recebe essa palavra como um açoite, uma chicotada. Não, se você é de Cristo, você está salvo. Jesus cumpriu a lei para o teu perdão, para você não ser mais condenado por ela. O rol de membros mostrará muito disso aí, para a liderança e também para a membresia. Quero compromisso com o meu irmão ou não? Estou debaixo da autoridade desse líder ou não? Ele é só um cara inconveniente que não sabe o que fala. A depender da tua profissão de fé, você vai olhar para mim de uma forma diferente. Às vezes você vai olhar para mim como uma pessoa dura, que fala que contraria ele. Se você não é membro, por exemplo, não está nessa disposição de crescer aqui para a glória de Deus. Agora, se você é membro, não. Aí você vai saber, não, esse pastor aí ele tem compromisso com a palavra. Ele não prega nada do coração dele. E se eu tenho compromisso com a palavra, é porque eu tenho compromisso com a tua vida. Então eu preciso saber se você tem compromisso também com Deus, com Cristo, comigo, com essa igreja, com o teu irmão que está do lado. E eu vou ver isso quando você vier e falar, eu quero ser membro dessa igreja. Eu quero começar a ser dizimista e ofertante fiel. Está tudo envolvido, irmãos. A igreja... Agora, essa questão da administração da igreja, olhando para um rol de membros, não é legalismo. Não é algo bobo. Isso é exigência, inclusive, jurídica. Porque a igreja, aqui como instituição, a igreja presbiteriana no Brasil tem CNPJ. Tem que prestar contas para o leão, para o governo, para as autoridades, para a lei. A igreja é pessoa jurídica no meio jurídico. E precisa atender às regras de quórum estabelecido, por exemplo, no seu estabelecimento, para registro, para um novo CNPJ, eu tenho que ter um estatuto registrado, sabia? Para eu pegar um CNPJ na Receita Federal, como igreja aqui, eu tenho que ter um CNPJ registrado. Para votar pessoas aqui, votar membros para serem presbíteros, para serem diáconos, tem que ter quórum para mudança. Por exemplo, se a igreja quiser adquirir um imóvel, para registrar essa escritura como igreja, depois do cartório, você tem que ter quórum de votação. Se você não tem rol de membros, você vai tirar da cabeça o número de pessoas que vêm aqui? Olha a responsabilidade de caminhar como igreja organizada. Para se registrar no cartório, por exemplo, determinada ata que decidiu pela compra de imóvel ou a mudança dos objetivos da instituição, é preciso quórum qualificado dos membros da igreja. Pode ser 1/3, 2/3, pode ser metade dos membros, vai depender da matéria. Isso será aferido pelo rol de membros. Uma igreja sem rol não terá como controlar isso. Ela pode até conseguir, ela vai fazer isso, mas vai fazer de maneira pecaminosa. Vai inventar. E por fim, há privilégios da parceria, irmãos, em pertencer a uma igreja local. Nós já falamos de muitos deles. A igreja se compromete com seus membros no cuidado de suas vidas. Lembra de Atos 20 e 28? Paulo está exortando os presbíteros de Éfeso: pastoreiem o rebanho de Cristo que ele comprou com seu sangue. Eu busquei um conceito de parceria. Parceria, cooperação entre partes para alcançar um objetivo comum. E essas partes dividem tarefas, responsabilidades entre si e colhem os frutos desse labor, dessa parceria. Portanto, a igreja, ela envolve uma parceria para a edificação dos santos, para a glória de Deus. É uma parceria. Eu com vocês, vocês comigo e nós com o Senhor da igreja, com a cabeça dela, com Jesus. Então, liderança aqui, o ensino aqui, evangelização, a música aqui, a tesouraria na administração do que vocês ofertam,
presbíteros, diáconos, zeladoria, o berçário para crianças, tudo isso aqui na igreja local. São oportunidades de ministério para aqueles que foram dados os dons do Espírito e vão abençoar a vida dos membros. Entenderam isso? Aí fica a pergunta: como confiar em alguém que diz ter esses dons aqui, mas não quer ser membro da igreja de modo formal? É uma incoerência. Não dá para acreditar nessa pessoa. Não dá. Por isso, ser membro formal da Igreja Presbiteriana do Brasil é requisito para exercer ministérios na igreja. Ah, você quer ser presbítero? Você quer ser pastor? Um diácono? Você quer ser professor da escola dominical? Você quer ser regente do coral? Enfim, você vai ter que ser membro. Nós precisamos disso, minimamente na tua vida, para que a gente saiba que você está comprometido com essa igreja, com os interesses do reino de Deus, que essa igreja visível manifesta, entendeu? Perca essa ideia mesquinha e às vezes preconceituosa da placa da igreja. Sim, a placa está aqui, mas atrás da placa está o quê? Uma igreja local que quer ser moldada pelo Espírito, segundo os atributos da igreja invisível de Cristo. E para isso tem que ter seriedade, compromisso meu com vocês, de vocês comigo e de nós com o Senhor da igreja. Entendo? Por isso que quando as pessoas falam assim: ah, não importa a igreja que você vai. Claro que importa. O importante é falar de Jesus. Depende. Falar de Jesus só para ter o teu dízimo é uma coisa. Falar de Jesus para salvar a tua alma e te colocar seguro aqui é outra bem diferente. Cuidado. Importa sim. Não importa onde você vai. Claro que importa. Você pode estar sendo enganado aí. Você pode estar debaixo de uma teologia da prosperidade apenas, que vai dizer: você é crente, você é cabeça, não é cauda, Deus te fez para você ser feliz, para você não ser doente, para você triunfar. Aonde está isso na Bíblia? Deus nos fez para ele ser adorado, mesmo na doença, mesmo na pobreza. E isso só vai conseguir quem está numa igreja local, que quer cada dia mais moldar a vida dos frequentadores, melhor dizendo, dos membros. Os frequentadores oferem essa bênção também no meio de nós, mas os membros em especial, com o Espírito aplicando a palavra, o estudo, tudo que é feito aqui. Irmãos, abram os olhos. Faz toda a diferença o local onde você congrega, segundo a Escritura. Você é o que você ouve, você é o que você come, você é o local onde você congrega. Nós temos muitas igrejas modernas hoje, muitas igrejas modernas que estão abarrotadas de pessoas, mas tem poucos convertidos. São pessoas que querem ficar de bem com Deus no seu ego. Elas saem do domingo de lá energizadas, empoderadas. Por quê? Já cumpri a minha obrigação. Amanhã é segunda-feira, eu posso viver do jeito que eu quiser. É isso que está dominando a vida de muitas pessoas. Quem não quer estar numa igreja dessa? Até eu quero. Poder viver durante a semana sem compromisso com Deus, tendo compromisso com santidade, com mortificação de pecado, só no domingo. Durante a semana não, rapaz. Você pode continuar mentindo, você pode continuar no teu vício, você pode continuar na tua traição, você pode continuar na tua desonestidade, você pode continuar ignorando a presença de Deus, pode continuar. Domingo você vem aqui, você vai sair daqui, arrepiado. Ah, isso aí é complicado, hein? Cuidado com isso. Cuidado. Outra coisa, né? O privilégio, mais 2 privilégios aí de ser membro de uma igreja local. O atendimento prioritário do membro pela liderança, é claro. Uma coisa é eu atender um membro, outra coisa é um frequentador. Eu vou dar preferência para ele, no aconselhamento, no casamento, às vezes um curso para noivos, num culto fúnebre. Faleceram 2 pessoas ali. Uma a gente vai orar pelas 2, tá? Agora, eu vou dar mais atenção para quem? Para a família do membro. Claro, ele tem compromisso com a igreja. É isso, não tem como. Assistência material, 2 pessoas aqui estão frequentando, muito bonzinho, o outro é membro, os 2 estão passando necessidade, eu só tenho uma cesta, para quem que eu vou dar? Ai, que tristeza, irmãos, mas acontece isso, é a vida real, são decisões que a gente tem que tomar. Tenho dinheiro aqui, 2 contas de água vencida, de membro e não membro, vou pagar qual? Não tem jeito. Então, é claro, essa pessoa ela tem contribuído com a igreja, ela tem participado da vida da igreja, é claro que eu tenho que prestigiá-la, e vou orar pelo outro, à medida do possível eu vou abraçá-lo também, mas não tem como dar a mesma atenção, seria hipócrita
Se eu falasse, não, vou tratar os outros, não tem jeito. E aí o membro vai ter aí não é privilégio, mas vai ter a primazia. Visitação domiciliar. Vou visitar os membros. Vou evangelizar os frequentadores, claro, mas vou visitar os membros. Enfim, o cuidado pastoral estará mais direcionado àqueles que se filiaram formalmente à igreja, declarando que querem compromisso com ela. Irmãos, não é assim na nossa vida. Vamos falar a verdade? Tudo que a gente faz, não é bom trabalhar do lado de quem tem compromisso com a gente? Seja um amigo, seja um vizinho que você sabe que pode contar com ele na dificuldade. Não tem vizinho assim? Que a gente sabe que é mais do que um irmão? A Bíblia diz, né, que há amigo mais chegado do que um irmão. Tem pessoas, gente, que você pode contar com elas. Espera aí, se elas precisarem de ajuda, você não vai correr lá para ajudá-las? Claro que vai. Da mesma forma, os membros da igreja, eles vão ser auxiliados pela igreja na medida das suas necessidades e na medida da disposição da igreja também, mas eles vão ser socorridos. E a disciplina eclesiástica, então, que é um ponto fundamental. A disciplina em amor é uma bênção para quem? Para os membros da igreja. Por quê? Porque eles conformam a imagem de Cristo no processo de confrontação e abandono do pecado. Quem não é membro de igreja não vai aceitar a confrontação de pecado. Não vai receber todos os privilégios de um processo de disciplina. Aqui na igreja presbiteriana existe a disciplina, irmãos, em amor. Se existir aqui alguém que estiver de maneira pública, pecando, de maneira pública, escarnecendo o nome da igreja, manchando a pureza da doutrina de Cristo, eu não posso me calar. Eu tenho que, em amor, com jeito, visitar esse irmão e explicar para ele o que ele está fazendo, que ele não pode continuar assim, dizendo que é da igreja. Ele está escandalizando o nome de Cristo, que é pregado aqui, manchando a pureza da igreja. Ele vai ser exortado. Se ele não se arrepender, então vai ser instaurado um processo formal de disciplina. Ele vai ser chamado, eu vou ter reuniões com ele. Eu vou admoestá-lo verbalmente, para que se arrependa. Num caso mais difícil, eu vou admoestá-lo por escrito, para que fique registrado na ata aquilo. Num caso mais complicado ainda, olha, ele não quer se arrepender, ele não reconhece. Está traindo a mulher, mas está dizendo que é por culpa dela. Ele não quer se arrepender. Então, ele vai ser afastado da ceia, para não ser juízo para ele participar da ceia sem pecado arrependido, por um tempo, até que ele se arrependa. E a penalidade mais grave do processo é a exclusão. Porque se ele chega no final do processo de disciplina e ele diz, eu não me arrependo disso que eu estou fazendo, como é que ele pode permanecer aqui? Entende? Veja, eu não estou dizendo que ele vai ser perfeito, porque nós não somos perfeitos, nós vamos pecar, mas é muito diferente você pecar se arrependendo, lutando contra o teu pecado, e você pecar obstinadamente, como diz a Bíblia, dizendo, é pecado, eu sei que é pecado, mas eu não me arrependo. Tchau. Vai ser expulso da igreja. Isso é um processo formal, é bíblico, irmãos. Paulo escreve nas suas cartas, manda embora para que Satanás o coma lá fora. Se ele aqui dentro, ele está lançando o nome de Cristo na lama, se ele está agindo dessa forma. Não toca nem nas vestes dessa pessoa, entendeu? É um filho do mundo. Agora, você entende? Você está vendo a bênção de Deus nisso? O processo de disciplina não é para destruir a pessoa, é para levá-la ao arrependimento, para que ela retorne se ela for de Cristo. Como é que eu faço isso com um frequentador da igreja? Não dá. Essa pessoa não vai nem me ouvir. Entende? O não membro em pecado constante, ele está dizendo nas últimas instâncias, ele não se importa com a sua vida diante de Deus. Ele não confia no perdão de pecados, por isso que ele é afastado da ceia, e por aí vai. No caso, ele nem faz parte da ceia, né? E daí a gente já pode, porque não é membro, a gente já pode concluir. Olha só, o que a gente viu aqui que é muito importante para a minha vida e para a tua? Você também, meu querido, que está visitando nossa igreja nessa manhã, mas que faz parte de uma igreja, é uma bênção para você refletir sobre essas coisas, não é? Talvez você nunca tenha tido um estudo desse. Olha só, fazer parte do hall de membros da igreja local revela muito sobre a nossa fé. Não é formalismo por formalismo, não. Não é, não. Considerando os privilégios da parceria com uma igreja local,
as pessoas que não são membros, elas deveriam estar batendo na porta da igreja para entrar logo. Se ela é de Cristo, eu quero logo fazer parte dessa igreja. Combinada com, então, a parceria, os privilégios da parceria, combinado com a ordem para o compromisso com a igreja local e a obrigação de obedecermos aos nossos líderes, nós podemos ver que membresia não é uma opção para quem é crente, para quem nasceu de novo no Espírito, para quem foi gerado de novo. Ser membro de uma igreja local não é opção. Lembra o escritor aos Hebreus? Hebreus 10, 13? Não deixemos de congregar-nos como é costume de algum. É uma ordem. Aqueles que se recusam a ser parte da membresia formal de uma igreja local estão se tratando, olha irmãos, como incrédulos. Por quê? Porque voluntariamente, ninguém forçou eles, voluntariamente desobedecem às ordens de Deus e de maneira tola negam a si mesmos os benefícios da comunidade de Deus. Como é gostoso estar aqui nessa comunhão, como eu anseio por vir aqui. Eu moro em Rio Preto, gente, eu venho 3 vezes por semana no mínimo aqui, venho à noite, venho de moto, a estrada é perigosa, deixo minha família, invisto meu tempo, tem um monte de coisa envolvido, mas como é gostoso estar aqui com esses irmãos, porque eu vejo neles isso, o compromisso deles também com a minha vida, com o meu ministério. Eu vejo isso quando eu vejo o nome deles no hall. Vamos fazer algumas aplicações aqui, rapidamente. Então, irmãos, ordinariamente, sempre lembrando, Deus pode salvar alguém sem a comunhão local, mas isso é de maneira extraordinária. A Bíblia tem o caso do ladrão na cruz. O Novo Testamento e a própria Gênesis do povo de Deus no Antigo Testamento mostra o quê? Pessoas unidas visivelmente como um grupo, caminhando sobre a terra. As pessoas que moram aqui, ó, em frente, elas têm que ver o testemunho desse corpo de gente. Eles têm que ver que há pessoas que vêm aqui, faça frio, faça sol, chuva ou não, elas estão aqui testemunhando com essa igreja local diante daqueles que ainda não conhecem. Então, ó, ordinariamente, biblicamente falando, não é possível ser membro da igreja invisível de Cristo se você não é membro da igreja visível dele. Essa afirmação é forte. E vai ter muito líder que vai me chamar de louco. Mas isso é bíblico, irmão. Não tem jeito. Se você está nas mãos de Jesus e é habitado pelo Espírito Santo, você tem necessidade de ser edificado, alimentado na tua fé. Você não vai ter isso em casa. Não. Você tem que vir para um lugar onde as pessoas se reúnem. Você tem necessidade. Você come todo dia para alimentar o teu corpo? Como é que você alimenta a tua alma todo dia? Você tem que se alimentar. Tua alma também precisa de alimento. E isso é feito aonde? Aqui, onde Deus deu os oráculos, o ministério para a liderança na tua vida. Tomando emprestada a analogia do casamento, honre a Cristo sendo sua noiva, porque a igreja é a noiva de Cristo. Então honre Jesus, se você é noiva dele, em todos os sentidos, tanto exteriormente quanto interiormente, tanto visivelmente aqui quanto invisivelmente, o teu nome no livro da vida, tanto oficialmente sendo membro na igreja local, quanto espiritualmente no corpo universal, no organismo vivo de Cristo. Amém, meus irmãos? Era isso que eu tinha que falar para vocês nesta manhã. Alguém quer fazer algum comentário? Mais uma vez, agradecer aí pela vida da Rose, pela vida da Neide, pela vida do Antônio, as demais irmãs, a família lá também que veio mais uma vez aqui. Nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus pela vida de vocês, porque é o que eu sempre digo, essa igreja crescerá aqui em Nova Granada, na medida do compromisso de vocês com ela. As pessoas precisam de fato passar aqui na frente, ver essa igreja aberta, atuante na comunidade, distribuindo comida, fazendo visita, evangelizando, para que Deus, pelo seu Espírito, busque os eleitos dele, porque há pessoas salvas aqui, que precisam conhecer o Evangelho, que elas não conhecem. Como eu disse lá na pregação, na parte da manhã no culto, pergunte para as pessoas, me fale o que é o Evangelho. Você vai ver o que você vai ouvir. Tem gente que fala assim, é tudo. Aí você fala assim, me dá alguma coisa desse tudo. Não sabe. O que é Jesus na tua vida? É tudo. Mas me fala algo. Não sabe. Graças a Deus pelo nosso compromisso com a igreja local.
Vamos orar para encerrar essa aula? Olha aí, você ora para nós, meu irmão? Vem aqui no microfone. Ora para nós aí, Laís, pedindo para que Deus nos guarde e nos leve para casa debaixo da proteção dele também, tá bom? Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar novamente com a minha família. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão, pelos nossos irmãos. Leva-nos em paz. Leva-nos, Senhor. Guarda-nos Guarda-nos, por amor ao teu nome, em nome de e Jesus. ajuda-nos, Senhor Deus, nós compreender a ideia do compromisso local. Amém. Realmente, nossa vida, que nós possamos ser mais profissionais para testemunhar aqueles que veem a nossa vida, a nossa luta, a nossa existência, mas isso com amor, e que eles possam pensar alguma coisa que tem diferente ali, porque esse povo tão pouco, mas tão dedicado, algo diferente acontece na vida dele. E que possa através da nossa vida mostrar que ele tem, para que outras pessoas sejam aqui para buscar conhecimento e a salvação da vida. Amém. Obrigado. Leva-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.